incomparável. E eu pergunto aos irmãos: vocês se consideram uma pessoa rica? Se considera alguém que tem recursos? E a resposta a essa pergunta é: de que forma eu me vejo uma pessoa rica? De que forma eu encaro a riqueza? E de que olhar, e de que maneira que significa ser rico para a minha vida? Então, isso depende muito, né? A resposta depende muito da forma como eu encaro isso, como eu olho isso. Essa riqueza, e quero compartilhar com os irmãos essa palavra de hoje à noite, essa riqueza incomparável. E irmãos, Jesus aqui, nesse texto de Lucas, ele estava fazendo aquilo que ele mais gostava e que ele veio para fazer, que era ensinar e pregar a palavra de Deus. Ele estava ali em um dos momentos onde ele estava ministrando a palavra ao povo, ao público. E diga-se de passagem, tinha muita gente naquele culto, muita gente naquele dia. O povo ali estava com sede da palavra. O povo, naquele momento ali, eles estavam querendo ouvir Jesus, queriam ouvir a palavra. Se você acompanhar aí ainda no capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: posto que uma multidão de miríades de pessoas se aglomeraram ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, irmãos, havia muita gente ali. Diz que uma miríade de pessoas, elas chegavam a atropelar-se uns aos outros. Interessante. Um culto, um momento onde Jesus está pregando, está ministrando a palavra, e esse povo todo ali para ouvir o que Jesus tinha para falar. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje a palavra ainda fala. Jesus ainda fala. Amém? O fato de estarmos aqui, nós não estamos nos acotovelando, nós não estamos em multidões, mas nós estamos aqui também para ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, ao nosso coração, em nome de Jesus. Então, irmãos, no meio de toda essa multidão, Jesus está pregando, ensinando, e aparece alguém, aparece um homem aí no texto que nós lemos, aí no versículo 13, nesse ponto. Um homem que estava no meio da multidão lhe falou. E veja, irmãos, que ele pergunta algo, ele quer saber algo que não tem nada a ver ou alguma coisa a ver com o que Jesus estava ensinando. Ele estava pregando a palavra, estava pregando sobre vida, como mudança de vida, restauração. E esse homem, ele quer falar que Jesus resolva uma questão dele a respeito de uma herança, de coisas materiais. Veja que Jesus está falando de algo espiritual, de vivência, mudança, transformação. E o que nós aprendemos, irmãos, é que dos tempos de Jesus para os nossos tempos não há muita diferença. Onde as pessoas se aglomeram, onde as pessoas estão ali para ouvir, onde as pessoas estão ali querendo aprender, mas o que elas absorvem da palavra é muito pouco, porque o seu coração não está ali verdadeiramente para receber a palavra, mas para buscar alguma coisa que venha satisfazer a sua necessidade, o seu ego, e não necessariamente uma mudança de vida, uma transformação de vida. E Jesus, ele aproveita essa oportunidade aqui no texto para nos dar algumas advertências. Ele começa a contar uma parábola, uma história. E Jesus, ele gostava muito de ensinar pelas histórias, irmãos, porque pela parábola, pela história, as pessoas entendiam melhor. Jesus falava a linguagem que eles gostavam de ouvir e que eles estavam acostumados com aquele cotidiano, no dia a dia deles. Jesus falava exatamente aquilo
que eles compreendiam, estavam aptos a entender. E a primeira resposta de Jesus, no versículo 14, ele diz: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ele estava respondendo que a função que ele estava desenvolvendo ali, o papel dele, era resgatar vidas. Ele veio para salvar, para curar, para resgatar o pecador, aquele que estava precisando, aquele que estava necessitado. Jesus não veio para legislar, para ser juiz. Ele vem como juiz aí, amém? Mas ali ele estava como resgatador de vida, de restauração. Jesus aproveita aquela oportunidade para falar não só para aquele homem que queria resolver a sua situação em relação à herança, em relação a dinheiro, em relação às coisas que ele estava ali ao seu redor, e ele fala a toda aquela multidão, passa a ensinar, irmãos, algumas coisas que nós precisamos tomar como exemplo para a nossa vida. E uma delas é que o mundo hoje, ele desenvolveu a cultura do ter. Eu digo hoje, mas a visão daquele homem já naquele tempo, naquele momento, já era a visão do ter. Ele queria a herança, que o irmão dividisse a herança. E o nosso maior problema, irmãos, é a nossa visão limitada, onde nós queremos, de uma forma ou de outra, sobressair nessa sociedade, neste mundo. Nós vivemos no mundo capitalista, onde o dinheiro, ele comanda tudo, ele manda tudo. Então, quanto mais status eu tiver, e quanto mais poder eu tiver, e quanto mais coisas eu puder conseguir, então eu sou o cara. E de outra maneira, se eu sou alguém que não tenho status, que não consigo subir, que não consigo chegar em algum lugar, eu nada sou. Então a cultura do ter, ela é mais importante do que o ser. E hoje, irmãos, nós podemos perceber isso, que quando alguém importante chega em algum lugar, as pessoas não olham para ela perguntando quem é, mas o que ela tem. Quem é essa pessoa? Você não conhece, mas ele é o dono daquilo ali. Não, ele tem muitas propriedades. Não, você não sabe quem é esse aí. Olha, ele é o dono de... Então as pessoas não são conhecidas pelo seu caráter, pelo seu desenvolvimento, pela sua vida, como um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas pelo seu status. Jesus estava mostrando àquela multidão e os seus discípulos, que tem algo melhor, que nós não devemos olhar esse mundo apenas com o olhar material, mas com o olhar espiritual. Veja o versículo 15. Então lhes respondeu: tenham cuidado de guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E eu quero dizer uma coisa aqui para a igreja, irmãos: em nenhum momento, em parte alguma da palavra de Deus, nós vamos encontrar Jesus censurando a riqueza, mas o acúmulo dela, mas o mau uso dela. Nós vamos encontrar homens de Deus que eram ricos, tinham recursos, mas que isso nunca deixou que comandasse as suas vidas. Pelo contrário, esses homens foram os que mais investiram no reino de Deus. Amém? Então, ele chama a atenção aqui para duas situações: é a situação da cobiça e da avareza. E o que é a cobiça? O desejo de ter cada vez mais.
E cada vez mais, e quanto mais eu tenho, mais eu quero. E quanto mais eu tenho vontade. E esse pecado da cobiça, ele gera a avareza. E o que é avareza? A palavra chama de idolatria. Vamos para Tiago, capítulo 1, que ele fala sobre a cobiça. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13, a palavra diz assim: ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta a atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Jesus estava dando uma resposta clara, não só àquele jovem, mas a todos que estavam ali, que ele tinha o bastante para viver. Todos nós temos, irmãos, mas nós queremos mais. Mas nós sempre queremos mais. E a nossa busca de ter mais não é para dividir, é para ter. E essa era a grande questão de Jesus. Era a grande lição que ele quer ensinar. Versículo 16 do capítulo 12 de Lucas. Ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico, o campo de um homem rico, o campo de um homem rico. E ele faz questão de frisar isso, irmãos, porque o homem já era rico e produziu em abundância. E veja, mais uma vez, Jesus, ele nunca falou das riquezas que era errado, mas do mau uso. Então Jesus começa falando que o homem era rico, mas o seu campo foi abençoado, amém? E produziu em abundância. Mas ele não entendeu, meus irmãos. Ele perguntou para ele e disse: o que eu vou fazer? Não é? Ele diz aí, versículo 17: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho como recolher os meus frutos. Veja que ele não procura ninguém, ele não fala com o outro, ele não procura alguém para se aconselhar, ele não vai procurar outro fazendeiro, ele não vai. Não, irmãos, ele fala para ele mesmo: o que eu vou fazer? Um dia eu vou guardar tudo isso aqui. E aí, versículo 18, ele mesmo responde a pergunta, e ele já acha a resposta, ele diz: farei isto. E Jesus está falando sobre avareza, sobre cobiça. A avareza é idolatria, e nós vamos ver isso na palavra. Colossenses capítulo 3, que você dê uma olhada aí, sempre eu digo, não feche sua Bíblia, acompanhe. Se você não quer acompanhar, anote, para depois você acompanhar. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5, a palavra diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. São ídolos que nós criamos. É a nossa casa, é o nosso carro, tem que ser o melhor, tem que ser o mais caro, é o nosso tênis, é o sapato, tem que ser de marca, não pode ser qualquer um. E a gente sempre falando isso aqui, nós idolatramos marcas, porque queremos ser melhor do que o outro. Nós temos os nossos ídolos, e é aquilo que nós conquistamos. Mais uma vez eu digo, a conquista não é errado e não é pecado.
O errado é quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas que não edificam, coisas que só servem para ser usadas, mas são adoradas, idolatradas. Ainda em Colossenses, continuando, versículo 6: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A palavra diz que nós somos desobedientes quando nós fazemos isso, praticamos isso, começamos a adorar as coisas. E uma delas é o dinheiro. Aí você diz: ah, eu não tenho tanto dinheiro assim. O mau uso, a ganância, a cobiça de querer sempre mais. E o dinheiro, ele passa a ser para mim não só um objeto de consumo, onde eu tenho que gastar e passar troco, fazer minhas coisas. Não, eu tenho que ter muito, muito mais. E aquele jovem, ele diz assim: olha, eu tenho uma vida, eu já trabalho, aqui são as minhas palavras, não sou inteiro. Mas é porque tem uma herança aí e eu quero mais. E eu quero que o senhor ajeite aí, que é para o meu irmão ajeitar aí e trazer esse negócio para mim, porque eu quero mais. E nós estamos esquecendo, Jesus está ensinando que nós precisamos buscar a Ele em espírito e em verdade, meu irmão. E sempre eu digo: o que é seu, Deus vai dar. Amém? Se a herança é sua, meu irmão, busque a Deus. Deus vai abrir as portas, vai abrir caminhos, tocar no coração dele e ele vai entregar. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. 1 Timóteo 6 diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. É uma fonte de lucro, irmão, quando nós temos piedade e contentamento, ou seja, que é meu, como diz lá em Atos capítulo 2, que eles dividiam, que eles passavam, que eles sempre estavam repartindo. Ele diz: a piedade com o contentamento. Versículo 7: porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. É como se nós estivéssemos vendo essa notícia hoje, irmãos. A palavra de Deus, ela é atual. Os homens estão aí, querendo sempre mais. Quero ter. É mais um carro, é mais uma casa, é mais um apartamento, é mais isso. E ele termina dizendo, versículo 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quero dizer aqui para vocês, está chegando a política aí, já chegou, né? Vocês sabem assim, qual é a minha posição em relação à política na igreja. E eu sempre digo: política é da porta para fora. Distribuir aqueles folhetos, fazer campanha, é da porta para fora, irmãos. Aqui é a palavra de Deus. Amém? Vocês acham que um pastor que abandona o ministério para entrar na política, que um irmão que abandona o seu cargo na igreja para entrar na política, você acha que está preocupado com você? Com a sua comunidade? O que a bancada evangélica faz lá? Eu digo, irmãos, se esse pastor, se esse irmão, ele está realmente preocupado com você, ao invés de deixar tudo para abraçar a política, ele vai deixar tudo para se consagrar a Deus,
para orar mais, para trabalhar para a comunidade, para fazer algo que venha beneficiar a comunidade e a igreja. E eu digo, isso tem mais validade do que entrar num cargo desse aí. E aí fica a crítica. Mas é isso, irmãos. As pessoas estão ali e vão para esses lugares, não é pensando no outro, a intenção é essa, mas não é. É o bolso, é ter, são as vantagens, são as regalias e muito mais. Eu quero agora ser um deputado, eu quero ser um governador. E a igreja? Não, a igreja, se der, eu volto, se der, vai dar certo, se der. E não é isso, irmãos. E isso foi o que a palavra que Jesus mais falou, que Jesus mais foi contra. Que a igreja do Senhor seja uma igreja abençoada, que busque a sua presença. Amém? Êxodo capítulo 18. Irmãos, esse texto de Êxodo é interessante, me chama a atenção, porque ele fala de Moisés e o seu sogro Jetro, que Moisés estava ali, naquele corre-corre, com um monte de coisa para resolver, e chegavam para resolver um problema, chegava outro, e ele às vezes sentava para resolver as coisas de manhã, só saía à noite, não tinha tempo para nada. E Jetro, o seu sogro, disse: pai, resolva esse negócio, você vai morrer, né? Divida esse cargo com outras pessoas. Eles vão resolver os problemas pequenos da comunidade e você resolve só os maiores, aqueles que são mais cri-cri, vamos dizer assim, aquelas coisas mais menores, peculiares, o negócio de o menino bateu no outro, jogou a pedra no outro, isso aí você botar alguém para resolver. Aí ele disse, Êxodo 18, versículo 21, Jetro diz a ele: agora você procura dentro do povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade e homens que aborreçam a idolatria, a avareza, ou seja, que não sejam corruptos. Amém? Nós estamos precisando urgentemente, irmãos, no século que estamos, de homens com essas características, homens que tenham no seu DNA algo que seja, que eles sejam, não que eles tenham. Ah, mas nós colocamos ali porque ele é um empresário. Sim, mas a gente não vale o que gato em terra. Nós queremos aqui alguém que seja verdadeiramente, que tenha caráter. Vocês entenderem? Então, a grande diferença é essa. Jesus estava falando para aquele povo, estava falando para aquele homem, que o mais importante não era ele ter aquela herança agora, naquele momento, mas ele ser alguém que buscasse a Deus, que estivesse na presença de Deus. Amém, irmãos? Outra observação que ele faz está no versículo 19, onde ele vai dizer que aquele homem estava dizendo que a vida aqui, com todas essas regalias, é o que vale a pena. Versículo 19, o homem diz assim, Lucas capítulo 12: então direi a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Não é isso que o povo quer? Vida boa? Sombra e água fresca? É isso. Essa é a vida que vale a pena viver. Então as pessoas estão procurando algo, não para buscar a Deus, mas alguma coisa que esse mundo, essa sociedade prega e ensina, que a vida boa é a vida que não precisa trabalhar, é a vida que vive às custas dos outros, é uma vida agora que eu posso viver à vontade. Come, bebe e fica à vontade. Mateus capítulo 24, irmãos.
A partir do versículo 37. O que a palavra diz? Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Casavam, davam-se em casamento. Olha, Noé sofreu, irmãos. Levou 120 anos para construir a arca. Outro dia o irmão perguntou: onde é que está escrito? Não tem, irmãos. Você não vai encontrar isso. Está aqui. Noé levou 120 anos para construir a arca. Não tem. É cálculos que se fazem, né, pela idade que Noé começou a construir e a idade que ele termina. Então são 120 anos. E nesse período, nesse tempo, se pregava, falava, dizia que ia cair um temporal, que o negócio ia ser ruim, e que eles tinham que parar com aquela vida, e que eles tinham que se voltar para Deus, e que eles diziam: não, o negócio aqui é brincar, o negócio aqui é viver, o negócio aqui é aproveitar a vida, né? Um amigo meu, uma vez a gente conversando, ele disse: não, rapaz, eu tenho ainda muito tempo. Se eu tiver aí com 70, 80 anos, aí eu vou pensar em me converter, que aí eu tenho um estilo pergunta. A palavra diz que quando, versículo 39, o negócio caiu, eles não perceberam quando veio o dilúvio. As pessoas, elas estão tão envolvidas nesse mundo, nessa vida, a coisa está tão boa, o negócio está correndo tão bem, que nós não queremos saber de Deus, nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para ver a igreja, nós não temos tempo para ler a Bíblia, nós não temos tempo para orar. Nós temos tempo só para trabalhar, ganhar dinheiro, trabalha 24, trabalha 36, trabalha e vai embora. Porque a questão não é o dinheiro para se manter, a questão é para se viver bem. E para se viver bem, eu coloco em risco a minha família, eu coloco em risco a minha vida, eu coloco em risco tudo, porque os fins, eles vão sempre justificar os meios. Ah, foi duro, foi assim, olha, eu tive que fazer uma negociação errada, mas eu ganhei uma bolada com isso, e agora eu vou viver bem, vou só amarrei agora e ficar na boa. E infelizmente, irmãos, é assim que o mundo pensa, é assim que o mundo age. Jesus estava falando para aquela multidão, Jesus está falando para nós hoje. Nós precisamos pensar diferente. Amém? Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Nós já falamos aqui qual foi uma das tentações que Satanás colocou em Jesus. Foi exatamente isso: as glórias do mundo, ter tudo que o mundo oferece. Satanás levou ele lá no pináculo do templo, e ele olhou tudo, e ele disse: está vendo tudo isso aí? Será teu. É só se prostrar e me adorar. E infelizmente, irmãos, muitos estão se prostrando e adorando em troca, em favor de uma vida boa, de uma vida melhor. E eu digo: não existe vida melhor, irmãos, a não ser com Deus, a não ser com Cristo. Não existe riqueza maior do que estar com Deus, do que estar com Jesus, do que estar do seu lado. Jesus está me ensinando isso para os seus discípulos, Jesus está me ensinando isso para o povo. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 5, foi o que a serpente falou para Eva. A gente sempre volta lá no Éden, sempre está voltando ali. Adão e Eva tinham uma vida, irmãos, incomparável. Uma vida que estava sempre com Deus, uma vida que estava vivendo com Deus. Algo bom. Pense aí, eles tinham um jardim, um paraíso, onde eles tinham tudo a seu dispor, inclusive Deus. Todos os dias, aquele momento de estar com Deus, aquele momento de estar na presença de Deus. Mas naquele dia, naquele momento, naquela hora,
aquela conversa que a serpente teve com Eva, e ele disse: de todas as árvores e das frutas vocês podem desfrutar. Ele disse: podemos, mas tem um que a gente não pode. Ele disse: por que não pode? Não, porque ele disse: se a gente comer ele vai morrer. Ele disse: não, você não morre. É porque vocês serão como Deus. Vocês serão igual a Ele. Vocês terão poder, autoridade, conhecimento. E não é isso que o mundo quer, irmão? Não é isso que o inimigo coloca? Você tem que ter poder, você tem que ter conhecimento, você tem que ter mais, você tem que subir mais. Não importa, senão você não vai ter tempo para a família. Não importa se você vai perder a família, se você vai perder a igreja, não importa. O que importa é que você está ganhando e está vivendo bem, irmão. Em Gênesis capítulo 3, versículo 5, ele diz: como Deus, vocês serão e terão poder. E a palavra diz no versículo 6 de Gênesis capítulo 3, que ela olhou para aquela fruta e ela disse: realmente. E agora vem a outra pergunta: quantas vezes Eva passou por ali? Quantas vezes aquela árvore e aquela fruta chamou sua atenção? Quantas? Nenhuma, irmão, porque ela não precisava daquilo. Ela tinha Deus. Amém? Deus preenchia tudo. Deus era tudo. Até que ela trocou. Diz a palavra, ela chamou o marido: se eu encontrei algo melhor. Quando nós encontramos algo melhor do que Deus, irmãos, Deus vai ficar em segundo plano. Deus, ele vai ficar de lado. Jesus está dizendo àquela multidão: vocês não precisam abandonar Deus. Vocês não precisam de uma herança. Vocês já têm algo melhor. Vocês já têm algo bom em suas vidas. Vocês já têm Deus. Amém? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Mais uma vez, estou frisando, estou dizendo, repetindo, Jesus nunca proibiu e nunca criticou a riqueza, mas o mau uso, o acúmulo. Você não pode sair daqui dizendo: mas o pastor disse que eu tenho que ter a vida que eu tenho, não posso crescer, não posso ir além, não posso ir mais longe, tem que ser aqui. Não, irmão. Essa mentalidade de gafanhoto. Tem que crescer em nome de Jesus, amém? Mas crescer em graça, em conhecimento, em crescer no Senhor, na presença dEle. Veja que ele não fala na riqueza, ele fala no acúmulo de riqueza. Ele diz: não